Então, abre a sua Bíblia aí também e vamos prestar atenção no que esse texto diz. A gente vai ler na NVI, tá bom? Que é a nova versão internacional. Fique com a sua Bíblia aberta depois, tá bem? Do 12 ao 20, né? Isso. Capítulo 1 de Apocalipse. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você vê, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Amém. Obrigado, tá? Se quiser Amém. ficar de lado aí, tudo bem. Agora eu vou. Tá bom, só vamos dar, Sim. tá? Gente, que bom a gente poder meditar nessa palavra, nessa noite, nessa oportunidade que a gente tem de aprendermos esse texto difícil. Eu queria pedir só para você ficar com a sua Bíblia aberta e lembrar todo mundo, a gente dá um nome a esse encontro, às quartas-feiras de estudo bíblico, mas o intuito aqui é mais do que um estudo bíblico como uma assim, minuciosa no texto, e nisso. A gente deseja e ora e pede ao Senhor que essa oportunidade aqui seja um tempo da gente o Senhor e ver como a palavra do Senhor ela fala para o nosso dia de hoje, para o nosso agora. Aos domingos a gente tem estudado o livro de Atos dos Apóstolos na nossa comunidade, na nossa igreja, já há mais de ano que estamos estudando. Vamos entrar no capítulo 21 agora, nesse próximo domingo. E temos aprendido semana após semana, Deus tem falado ao nosso coração, e é impressionante a maneira como o texto traz princípios para essa circunstância que estamos vivendo. E assim esse texto que fala a igreja do Senhor ainda hoje. Então vamos voltar aqui para o texto bíblico e lembrando também os irmãos que a gente está estudando esse texto, o que a gente estuda às quartas-feiras é o que os nossos pequenos grupos, que são encontros que acontecem nos lares, mas que nesse momento estão acontecendo online também. Nós temos 7 pequenos grupos na nossa comunidade e a gente está refletindo nesses estudos das quartas-feiras também, para que ali haja mais uma oportunidade para voltar ao texto, meditar nele e que esse texto leve a cada grupo, os irmãos que estão se reunindo nesses encontros online, terem uma oportunidade de conversarem, de refletirem, de aprofundar ali nesse aprendizado e aplicarem nas suas vidas também. Então essa é a intenção, nosso desejo. Dá licença, desculpem. Vamos ler agora o versículo 12. Aliás, irmãos, só com licença, hoje como vocês podem observar, eu estou transmitindo aqui de casa e às vezes cai a conexão. Se acontecer isso, eu volto a conectar em seguida, tá bom? A conexão às vezes falha aqui por causa do Wi-Fi. E graças a Deus já dá um testemunho aqui para o pessoal da comuna. Hoje o pessoal da NET, claro, não é propaganda, é a nossa operadora lá da questão de internet lá da nossa igreja local. A gente conseguiu trocar um modem, finalmente avançamos bastante aí no problema lá da questão das quedas de sinal também na igreja. E a gente está tentando solucionar isso para justamente facilitar os nossos encontros aí futuros
com a transmissão do culto. A gente está voltando com o culto presencial a partir do domingo, dia 13/9. Nesse domingo eu vou ter novidades aí para compartilhar com a igreja, e de amanhã para sábado a gente vai estar postando bastante informações novas aí para vocês online. Então domingo, dia 13/9, Deus permitindo, a gente está trabalhando, muita gente se esforçando aí. Quero agradecer aos irmãos da equipe de recepção da igreja, saudades dessa equipe servindo a igreja aos domingos com a alegria de sempre. Inclusive, antes da gente iniciar esse estudo bíblico, eles estavam online também pelo Zoom com o pastor Jair, conversando, ajustando os preparativos. Então orem por isso, a gente está em oração, e semana que vem, desculpa, eu vou aproveitar só esse momento inicial aqui, já antecipar aqui com vocês. Na próxima semana nós não teremos nosso estudo bíblico da quarta-feira, mas nós vamos estar na quarta-feira. Vocês que estiverem em casa, vou lembrar sobre isso, mas quero pedir a oração de vocês nesse momento do estudo bíblico para a gente poder estar juntos em oração. E um pequeno grupo de irmãos vão estar comigo na comunidade nossa, na comuna, para estarmos orando, clamando a Deus pelo reinício dos nossos cultos presenciais. Que Deus tenha misericórdia de nós, desse recomeço, que Deus esteja nos dando a sua direção e a gente possa fazer isso em obediência a Ele também, para continuarmos servindo a igreja local, nosso bairro, as pessoas que Deus tem enviado para a nossa igreja, para o nosso cuidado ali. Queremos continuar dando fruto, sendo bênção e ajudando as pessoas que estão carentes nesse momento de apoio em suas vidas. É isso que somos como igreja. E vamos continuar transmitindo os nossos cultos aos domingos online. Mas queremos clamar a Deus por isso. Gente, a gente não vai fazer as coisas de uma forma mecânica, mas é tempo de orarmos, buscarmos a Deus. Eu quero mais uma vez de jejuar, consagrar sua vida ao Senhor. Estamos passando por uma luta espiritual tremenda. Estamos passando por muitas lutas aí nos lares, nas circunstâncias, dificuldades que temos, mas temos percebido também, é possível discernir que muita coisa que temos vivido, sim, é batalha espiritual que estamos travando. Precisamos orar, jejuar, consagrar nossas vidas para um tempo que estamos passando e para os desafios que estão diante de nós. E a gente precisa caminhar na dependência plena do Senhor. E é assim que a igreja caminha de joelhos. E a gente vai continuar nessa caminhada, clamando ao Senhor, tá bem? Voltando para o texto, vamos começar esse estudo, gente? Então vamos, versículo 12. Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 12, que nós já lemos. E João escreve assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. É interessante a gente perceber e entender que o livro de Apocalipse, a gente encontra nesse livro um dos retratos mais magníficos de toda a Bíblia sobre Jesus. Se você quer ler uma revelação sobre quem Jesus é, está em Apocalipse. E nós estamos lendo sobre isso. Os versículos 10 e 12, se você estiver com a sua Bíblia aberta, dizem que João, o apóstolo, ele se volta para ver aquele cuja voz era como uma trombeta. Olha que expressão. Que falou diretamente com ele. Quer dizer, Jesus lhe dá a João uma comissão para ele falar, se dirigir às 7 igrejas. É o que a gente vai ver nos capítulos 2 e 3 daqui a alguns dias. E o que João viu, isso que ele viu, iria encorajar o seu coração. Para que João está preso na ilha de Patmos. João está passando por uma luta tremenda. Mas isso que ele vai ver, isso vai trazer um encorajamento para o seu coração. Mas é interessante também que o versículo 17 desse capítulo 1 diz também que isso que ele vê o coloca, olha a expressão, caído a seus pés como morto. A gente não pode ler isso simplesmente e passar batido.
Aquilo que João vê encoraja o coração, mas ao mesmo tempo traz um espanto para a sua vida, de tão grandioso, de tão magnífico que é a presença de Jesus diante dele. O texto diz que João vê 7 candelabros de ouro. E não é interessante essa expressão, 7 candelabros de ouro? É interessante que o texto de Êxodo, no Velho Testamento, Êxodo, capítulo 37, versículos 17 a 24, é um texto que mostra, não vou ler agora por causa do tempo, mas é um texto que fala que Moisés construiu o candelabro de ouro de 7 lâmpadas para o candelabro, para o tabernáculo. É interessante essa semelhança aqui agora. Moisés construiu um candelabro de ouro com 7 lâmpadas para o tabernáculo. E depois o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 10, também fala sobre uma visão de um candelabro. Olha o que diz esse texto, Zacarias 4:10. São os olhos do Senhor que sondam toda a terra. E o versículo 20 desse capítulo 1 no Apocalipse diz que são as 7 igrejas esse candelabro. Não é interessante essa analogia e essa explicação? E é interessante a gente lembrar que o que é o candelabro? O candelabro sustenta uma luz, é o óleo ali, pequenas lâmpadas de óleo com a luz. E Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 14, vocês são a luz do mundo. Quer dizer, a associação dessa luz de Deus que deve alcançar esse mundo mau e em trevas que nós vivemos hoje. Vamos prosseguir, versículo 13, olha o que diz, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Quer dizer, João viu também uma pessoa no meio desses candelabros, ou dos candelabros. E não há segredo em quem é essa pessoa, a identidade dessa pessoa está bem clara. É o Filho do Homem, quer dizer, o Senhor Jesus. Tanto esse título quanto o local tem um significado nisso. O título traz referência a Daniel, o livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. E esse título também é a maneira favorita que Jesus se identificava. Sabe por quê? A gente fala que é a preferida de Jesus, porque ocorre, gente, apenas 81 vezes nos evangelhos, apenas. 81 vezes Jesus faz essa referência dele como Filho do Homem. Quer dizer, é a identificação dele como esse Messias celestial, que é também humano e que vai receber um reino eterno. Quer dizer, o local desse Messias, de Jesus, é entre os candelabros. Quer dizer, ele está ali com eles. Ele sabe o que eles estão passando. Em outras palavras, Jesus está vendo e agindo, trabalhando em sua igreja ou em suas igrejas. Apesar dessas igrejas poderem vir a falhar, Jesus não vai falhar com nenhuma delas. É o que a gente vai ver nos capítulos 2 e 3, quando Jesus traz uma palavra a cada igreja ali no Apocalipse. Quer dizer, Jesus está dando aqui a certeza de que no meio de cada circunstância, a sua igreja ou as suas igrejas sentirão a sua presença. E Ele vai estar presente para encorajá-las, para sustentá-las. Jesus está ali no meio de tudo o que a sua igreja está experimentando. Igreja, estamos no meio de uma quarentena, mas não estamos sozinhos. Estamos no meio agora de uma grande crise mundial, mas não estamos sozinhos. Presente para nos encorajar, para nos sustentar. Olha o que diz os versículos 14 a 16 que a gente já leu, vamos ler de novo.
para irmos meditando aqui juntos. Diz assim: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quer dizer, esse texto, Jesus é revelado aqui em toda a sua glória, com todo o seu esplendor. O que João viu, as palavras humanas, nossas palavras, não podem apenas se aproximar do que é isso que João está vendo, gente. Essa descrição que está aqui é porque João não encontra outras palavras para expressar a beleza, a grandeza do nosso Senhor Jesus. E aí a nossa atenção nesse texto é levada de novo para Daniel, capítulo 7, o livro do profeta Daniel, capítulo 7, devido à sua aparência, que é citada aqui, e aos seus 3 ofícios como profeta, sacerdote e rei. Quer dizer, João viu Jesus revelado, glorificado e exaltado aqui. E é interessante quando a gente pega do versículo 13, a partir do versículo 13, ali é Jesus com sua veste, ele é o nosso sacerdote. Olha o que o texto diz, fica com a sua Bíblia aberta ali no versículo 13, que ele está vestido como o quê? Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Que linguagem é essa, gente? Essa aqui é a veste do sacerdote no Velho Testamento. Você encontra essa descrição em Êxodo, capítulo 28, versículo 4. Isso significa Jesus como o nosso grande sumo sacerdote. Isso aqui indica a obra de Jesus, a sua obra da expiação, a sua intercessão em nosso lugar diante do Senhor. Olha o que diz Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Glória a Deus. Irmãos, o versículo 14 aqui mostra Jesus em sua sabedoria, que ele é profundo. Olha o que diz: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Quer dizer, o significado dessas palavras aqui, a conexão que elas fazem com o Velho Testamento, são poderosas. A gente não pode perder de vista, não. O pastor John Piper, que é um pastor, escritor de livros cristãos assim tremendos. Se você vê alguma coisa escrita por John Piper, pode ler, que você vai ser muito encorajado. E John Piper, ele destaca que sobre esse texto, que isso aqui, ele diz assim, que isso é extraordinário, porque no mesmo capítulo em Daniel 7, onde João toma esse retrato de alguém semelhante a um filho de um homem, versículos 13 e 14, Deus Pai é descrito assim no versículo 9, no caso citando Daniel 7, um ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Em outras palavras, gente, João está descrevendo o Filho do Homem em termos usados para Deus. Quer dizer, identificando Jesus também como Deus. Isso é tremendo. Agora, o que eu queria também trazer para a nossa meditação nesse texto aqui, nesse versículo específico, é que uma coisa que a nossa cultura ocidental, e aqui no Brasil também a gente segue um pouco dessa linha, infelizmente, a gente, infelizmente, não valoriza a pessoa idosa, a pessoa que tem seus cabelos brancos, não. A gente valoriza o quê? A gente valoriza se a pessoa consegue manter sua aparência jovem. Aliás, esse é o esforço de todo mundo, manter-se jovem. Você vê aí os coroas, né? Eu já não posso fazer isso, então nem me atreveria. Mas aí, cara, ela já está nos seus 70, com todo respeito à idade,
mas com a calça agarrada, com o visual de uma moçada aí, sei lá de que época, e por causa de aparência, por causa daquilo que é vendido pela mídia, por causa daquilo que é vendido na cultura de hoje. Desculpa, gente, aqui deu um tilt aqui no tablet, eu vou ligar de novo aqui. Então, só voltando para essa questão, a gente tem essa valorização da aparência e a gente perde o valor da velhice e na palavra bonita, do respeito que a gente deve ter por aqueles que estão passando pela vida e chegando na idade mais avançada, a dignidade da idade. Olha que interessante, o que a Bíblia diz em Provérbios 16:31 sobre isso. Provérbios 16:31. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Quer dizer, a gente hoje tem uma maneira esquisita de lidar com o envelhecimento, e eu quero falar com todo carinho e respeito aos irmãos da nossa comunidade, ou se você é idoso e está assistindo esse vídeo, agora é uma palavra de ânimo para você. Porque muita gente não quer envelhecer justamente porque associa a idade com fraqueza, você vai perder suas forças, vai perder sua capacidade de enxergar, de ver bem, os olhos vão enfraquecer também, o ouvir, o pensar com clareza, o raciocínio não é mais igual, começa a sentir dores, as doenças que virão. Só que essa associação tem tudo a ver com envelhecer nesse mundo caído no pecado. É o envelhecer de fato da vida do pecado que tomou esse mundo. Mas quando Deus, presta atenção nisso, quando Deus estabelecer os novos céus e a nova terra, envelhecer, presta atenção, se é que é possível utilizar esse termo, eu não estou falando aqui com certeza, mas entenda que envelhecer, que é a citação que está implícita aqui em Apocalipse, não tem a ver com conotação negativa. Envelhecer no Apocalipse, lembra que está associado isso a crescer em sabedoria, crescer em discernimento, crescer em maturidade. Quer dizer, a força, quando fala de envelhecer no Apocalipse, nos novos céus e na nova terra, envelhecer tem outro significado. Envelhecer quer dizer que a força ainda vai estar ali presente. Já pensou isso? Toda a sua força mental vai estar ali presente, toda a sua visão, audição, toda a sua agilidade não vai morrer não, não vai estar enfraquecido. Imagina que nada do que a gente vê na nossa juventude vai ser deixado para trás. Nesse envelhecer que é citado aqui em Apocalipse, é um envelhecer que acrescenta tudo o que vem da nossa juventude, do nosso vigor. Envelhecer em Apocalipse quer dizer que vai acrescentar a toda a nossa juventude a beleza, a sabedoria, a profundidade da idade, da velhice. Gente, é um entendimento diferente. É maravilhoso pensar sobre isso, a gente não reflete sobre essas coisas. E isso aqui foi o que João viu em Jesus. Olha que interessante. Jesus era como o ancião com toda a sabedoria e a segurança da idade, da maturidade. E aqui, Jesus não é fraco, não era fraco, ou cansado ou vacilante andando por aí. Não. Porque olha o que diz o texto ainda, ele vai dizer assim nesse versículo: seus olhos eram como chama de fogo, mostrando um discernimento, a onisciência de Jesus, algo penetrante, algo tremendo, algo fantástico de observar. Não é bonito de pensar isso? Outra coisa, o versículo 15 mostra em Jesus a sua força, uma força que é permanente, que é duradoura. O texto diz assim: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. O significado disso é que ele era forte, e eu achei bonito, eu peguei isso do comentário bíblico que eu estou usando para
para poder preparar esses estudos e dizer assim, isso quer dizer que ele era forte e estável. Não é bonito pensar nisso sobre Jesus? Nessa forma de anunciar, o versículo 15 também mostra assim, Jesus é poderoso. É o que diz o texto, e sua voz como o som de muitas águas. O versículo 16 mostra Jesus que para seus servos ele era proteção. Ele era protetivo. A sua mão, quando diz assim que a sua mão direita, essa expressão sobre a mão direita é a mão da autoridade. É a mão que demonstra honra. O que está na mão de Jesus, o que está em sua mão é sua possessão. Tem a sua proteção. A igreja está na mão de Jesus, gente. A gente está passando por uma crise absurda, lutas intensas, mas saiba que estamos na mão poderosa de Jesus. E ele nos lembra em João, capítulo 10, versículo 28, Jesus diz assim, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém. Voltando para quem são elas? As 7 estrelas, versículo 20. As 7 estrelas são seus servos que estão protegidos. Estamos protegidos na mão poderosa do nosso Senhor. Alguns também creem, quando nós lemos esse versículo que cita aqui sobre anjos, inclusive, alguns creem que eles são anjos que têm um relacionamento específico com a igreja. Há uma situação que depois você pode ir lá em 1 Coríntios 11:10, que Paulo cita sobre os anjos das igrejas também. Outros creem que eles representam o pastor de cada igreja. Estou falando sobre as 7 estrelas. O que importa é que eles pertencem apenas a Jesus. São de Jesus apenas, estão debaixo da sua proteção. Agora o versículo 16 também mostra que o julgamento de Jesus, o seu julgamento é perfeito. Olha quando diz que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Onde você já leu essa expressão, espada afiada de 2 gumes? Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer, a espada é a palavra de Deus, divina no seu julgamento, poderosa, ela é a autoridade. Não é bonito isso? Versículo 16 também fala da aparência de Jesus, que ele é digno de louvor. Olha o que diz aqui, sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quer dizer, aqui é falando sobre a sua santidade, a sua majestade. Irmãos, que declarações poderosas sobre Jesus. Vamos ler, versículos 17 a 20, vamos continuar, vamos terminar. Apocalipse 1, irmãos, 17 a 20, diz assim, quando vi, olha o que João faz, caí aos seus pés como morto, e então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Presta atenção nessa cena, João está caído como morto diante da glória do Senhor. Ele não está mascando chicletes ali, não está falando, ô meu chapa, ô meu cara, ô meu amiguinho. Não. Olha a expressão, ele está diante do Senhor, da glória de Jesus. Está caído como se estivesse morto. Mas caído como se estivesse morto, e Jesus vem sobre ele e o acolhe. Ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita
e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Quer dizer, para você ver Jesus como Ele é hoje, glorificado. Presta atenção nisso. Ver Jesus hoje, como Ele é, glorificado. E nós, como nós somos, pecadores. Irmãos, a gente não tem como lidar com essa verdade. Na nossa condição de pecado, a glória, a majestade do nosso Senhor, ela é pesada demais para cada um de nós, irmãos. Como foi para João. Talvez, olha, nós não poderíamos sobreviver se Jesus aparecesse de fato diante de nós, glorificado, nós não poderíamos sobreviver. João, esse texto fala, literalmente, quase morreu. O versículo 17 diz assim, João diz, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Mas aí o texto continua dizendo que Jesus se aproxima dele e diz o quê? Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Essa declaração aqui está também em Isaías, capítulo 44, versículo 6, e no capítulo 48, versículo 12 de Isaías. Quer dizer, aqui é uma afirmação que Jesus, Ele é Deus. Ele é o Senhor absoluto sobre toda a criação e a história. Jesus, sim, Jesus vive para sempre. É por isso que o texto também diz que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele tem autoridade sobre a morte. Olha o que diz o versículo 18, sou aquele que vive. Que declaração poderosa de Jesus. Olha o que ele diz, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, a maioria das traduções tem uma observação ali nessa palavra Hades. Hades no Velho Testamento tem o mesmo significado de sepultura. Às vezes também é traduzida por inferno. Aqui é interessante, até deixei a minha Bíblia aberta na versão da NVT, que diz assim, o mundo dos mortos nesse versículo. Não é interessante? Mas Jesus tem a chave. É interessante que aqui ó, o pastor Daniel Akin, que é o pastor do comentário do livro do Apocalipse, onde eu estou estudando e tentando trazer os estudos para vocês aqui, ele diz assim, é como se a morte, eu achei bonita essa expressão, é como se a morte reivindicasse por nosso corpo e a sepultura, ou Hades, reivindicasse por nossa alma, mas a não ser que Jesus concorde com isso. E aí ele diz assim, Ele, Jesus, Ele tem as chaves. Apenas Ele pode abrir e fechar essa porta. Oh, segurança bonita que temos em Cristo Jesus. O versículo 19 diz que, aliás, o versículo 19 ele é chave para tudo o que virá em seguida no livro do Apocalipse. O versículo 19 diz assim, escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Em outras palavras, meus irmãos, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, há uma direção em tudo. Há uma consumação da história a caminho, sendo trilhada nesse momento. Não, a história não está solta, desenfreada, acontecendo coisas fora da mão poderosa do nosso Senhor. Aqui é um texto que esclarece isso, há uma direção em tudo. Haverá uma consumação da história, e é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Tudo o que está acontecendo agora não é que pega os céus de surpresa e de repente estamos vivendo uma pandemia global, mundial, e as igrejas não estão se reunindo por por uma coincidência de um vírus. Não. O momento que nós estamos passando tem a ver com a consumação
da história. Há um trilho que estamos ali andando da direção do Senhor em tudo isso. Deus é Senhor da história, Deus é Senhor da criação, sim. E em Cristo Jesus a gente vai ver o cumprimento de todas as coisas, para a glória do seu nome. Aguarde, vou repetir o versículo 19, olha o que Jesus fala para João: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Presta atenção. E aí o versículo 20 deixa claro, Jesus ajuda o seu povo. Jesus ajuda o seu povo a compreender a sua palavra. É por isso que o versículo 20 ele esclarece, ele diz assim: este é o mistério, é Jesus explicando. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. E aí ele fala: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Quer dizer, aqui é Jesus se colocando, se posicionando. Ele é o nosso mestre. Ele é que interpreta a sua palavra também. É por meio dele que a gente compreende, do seu Espírito, que ele envia a nós e nos capacita a compreendermos a sua palavra. Ele nos informa aquilo que nós precisamos saber. E isso não quer dizer que cada símbolo, no caso específico do livro que estamos lendo agora, que é Apocalipse, não quer dizer que em Apocalipse, absolutamente todo símbolo, Jesus vai explicar claramente o seu significado. Não quer dizer isso. Mas Jesus explica aquilo que precisamos saber. Jesus fala, ele nos orienta, ele nos dirige. Neste caso, ele fala que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas que nós vamos ver nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Então, preste atenção, e isso não quer dizer que todos os símbolos serão explicados para nós. Mas Jesus, nesse momento, dá a compreensão, ele nos dá a compreensão que a gente necessita para prosseguir. E é isso que a gente vai fazer, nós vamos prosseguir. Estou encerrando já, tá bom? E vamos aprender muito ainda com os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Mas eu queria te dizer o seguinte, para a gente poder fechar aqui hoje à noite esse estudo. O Apocalipse, esse livro, quando ele é corretamente aprendido, quando nós aprendemos, compreendemos esse livro, o que está aqui, assim como esse livro tinha uma palavra para a igreja do primeiro século, esse livro também tem uma palavra para a igreja por toda a sua história e para a igreja dos dias de hoje. Este livro continua sendo palavra do Senhor para nossos dias e para a igreja que virá amanhã, porque eu não sei se estaremos aqui daqui a 10, 20, 30, 40 anos, e provavelmente se durarmos ainda mais 50 anos, muitos que estão inclusive vendo esse vídeo aqui, a começar de mim, não estará mais aqui, provavelmente. Mas independente disso, esse livro continua sendo a palavra do Senhor para a sua igreja. E qual é a mensagem central deste livro? Não é adivinhação, não é para a gente adivinhar o futuro, prever as coisas, é muito mais do que isso. A mensagem central de Apocalipse é como toda a Bíblia nos ensina, de Gênesis até o Apocalipse. Fixe seus olhos em Cristo. E agora, nesse momento que estamos com esse livro de Apocalipse aberto, fixe seus olhos no Cristo, exaltado e glorificado. Amém, meus irmãos? Não olhe para um Cristo miúdo, encurvado, rendido. Não. Nosso Senhor agora é glorificado. Nosso Senhor é o Cristo exaltado. É o Senhor, nosso Senhor, Ele caminha entre suas igrejas, ou a sua igreja, entre o seu povo. Ele agora é o glorioso, ele tem um caminhar glorioso como o Filho do Homem, como nós lemos no versículo 13, ele é o Filho do Homem. É por isso que
a gente não tem que ter medo, temer o tempo, esse momento que nós estamos vivendo agora. Não. Nós estamos tentando discernir os tempos com humildade diante do Senhor, em oração, em reverência à sua palavra. Mas não tema o tempo. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus, ele é o primeiro e o último. Não tema a vida, porque ele é quem está vivo para todo o sempre. Não tema a morte também, porque o nosso Senhor segura as chaves da sepultura e da morte. Ele é o Senhor, é Ele que tem as chaves. Com todo carinho e respeito, eu vi que o irmão Carlos está aqui online e eu queria dar uma palavra de ânimo e encorajamento para o irmão Carlos, que está passando pela dor do luto. Mas, irmão Carlos e todos os irmãos que têm passado pela dor do luto, para todos nós que estamos vivos aqui. Semana passada tivemos uma dor tremenda na nossa igreja e na família do irmão Carlos, com o falecimento da nossa querida irmã Luísa, que está com o Senhor Jesus. E o nosso olhar para esse momento, sim, nós estamos ainda chorando. Sim, isso dói. Sim, isso quando a gente pensa na dor que o mundo está passando agora. Falando para mais irmãos e irmãs que estão online também. Sim, estamos vendo o mundo do luto, diante de muitas lutas, não apenas por causa do Covid, mas por tantas questões terríveis que têm acometido as pessoas. Mas, igreja do Senhor, nós olhamos para a morte, mas a gente não teme mais a morte, porque quando a gente olha para o nosso Senhor, e esse texto aqui é muito claro sobre isso, nós olhamos para Jesus com um olhar de fé e esperança, que o nosso Cristo, Ele tem as chaves da morte e da sepultura. Ele é o Senhor absoluto sobre a vida, sobre todas as coisas. Então, minha palavra para cada um que está ouvindo nessa noite, ou em outro momento da semana, não sei onde você está agora, mas que há esperança para a sua vida, para a minha e para a sua vida. Há esperança, não importa a circunstância que você está passando agora, mas em Cristo Jesus, nós temos um Senhor que está sob suas mãos, sob sua mão. Nós estamos sob a sua proteção se estivermos em Cristo, mas a história também está sob a mão do nosso Senhor. Deus tem o controle, sim. Muitas pessoas têm falado o contrário disso, mas a palavra de Deus continua sendo ela que nos corrige. Eu compartilhei um texto ontem, quando Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo. E a palavra de Deus, irmãos, é ela que nos corrige. E não sou eu que vou corrigir a palavra do Senhor. Pelo contrário, é ela que me ensina. É ela que me coloca nos trilhos. É ela que me fortalece. Bendito seja o nome do Senhor. E eu peço ao Senhor nessa noite que Deus também te fortaleça. Deus te renove suas forças, mas que você tenha essa visão gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa, irmãos, se voltamos ou não com cultos presenciais, o que vai acontecer semana que vem ou no ano que vem, ou sei lá, o que vai acontecer no nosso amanhã. O que importa é que a gente tenha essa segurança. O nosso Senhor é glorioso. O nosso Senhor se revela exaltado sobre todas as coisas, acima de todas as coisas criadas. Ele é Senhor da criação, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Se você está em Cristo, há segurança sob a mão do nosso bom Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Fique firme, fique firme, fique firme, igreja. Vamos prosseguir com a vida enquanto for tempo. Enquanto ainda é tempo, volte-se para o Senhor. Enquanto é tempo, sirva esse Senhor. Renove suas forças, renove a alegria do teu coração e tenha essa visão gloriosa do nosso Deus. Apocalipse capítulo 1 é isso. Termina com esse foco. É olhar para o nosso Senhor e entender que Ele fala, não temas. De novo, gente, João está na ilha de Pátimos. João está preso, está condenado. Mas Jesus olha para ele e diz, e toca, e acolhe João e fala, é o mesmo que ele fala para cada um de nós hoje, não temas, não temas, não temas coronavírus,
Não temas a crise econômica, não temas uma instabilidade política, não temas a vinda do anticristo, não temas os sinais que estão por vir e que já estão acontecendo, não temas as tribulações, não tema as dificuldades e essas lutas, não temas. Se você estiver na mão do Senhor, não temas. Tenha esse olhar e a visão de... Fixe os seus olhos, fixe o seu olhar no nosso Senhor Jesus, glorioso e exaltado, que é apresentado aqui no livro de Apocalipse, e que Deus te abençoe neste momento. Vamos orar? Pai querido, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa meditação, por tanto aprendizado no dia de hoje, pelo menos para a minha vida. Eu espero que os meus irmãos e irmãs que estão online, meus amigos que estão ouvindo essa palavra, também sejam edificados e tocados pelo Senhor. Porque é isso que vale, Senhor, é que o Teu Espírito Santo, a Tua palavra toque em nosso coração, mais do que qualquer fala que eu soltei aqui, Pai, nesses momentos, é que o Teu Espírito toque e fortaleça cada um de nós, que Cristo seja exaltado, que a gente possa ganhar essa visão, Pai, do Senhor Jesus, glorificado e exaltado, e ouvirmos o nosso Senhor declarar para nossas vidas: não temas. Obrigado que o Senhor é Senhor da vida e da morte. As chaves estão na sua mão, Senhor Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Sustenta-nos, guarda-nos. Somos a tua igreja. Guarda-nos até o fim. É o que pedimos e oramos. No nome do teu precioso Filho Jesus, Pai. Amém e amém. E amém. Glória ao nome do nosso Senhor. Amém.